Olá, o Luz Câmara Ação contra o Câncer de hoje continua a série apresentando vários departamentos do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje nós vamos apresentar dois que atuam, tanto no diagnóstico quanto no tratamento do câncer. São eles a área de endoscopia e o setor de medicina nuclear. E o primeiro setor que nós vamos conhecer nesse programa é a endoscopia. Endoscopia onde são feitos alguns exames. Eu estou aqui com a doutora Denise Peixoto Guimarães. Doutora Denise, por que o Hospital de Câncer tem endoscopia dentro do hospital? A endoscopia num hospital oncológico, no hospital que trata os pacientes com câncer, é muito importante. Vai desde a detecção de uma lesão pré-maligna, ou seja, antes de aparecer o câncer, com a prevenção, ao tratamento com ressecções e fazer um tratamento curativo, e aí é uma alternativa à cirurgia, ou então o tratamento paliativo, que é o tratamento quando você não tem mais possibilidade de tratamento curativo, e a endoscopia tem um papel muito importante que melhora a qualidade de vida desses pacientes. A senhora falou aí desde a detecção, prevenção até. Quais são os órgãos aí internos da gente que podem ser investigados pela endoscopia? Então, desde a boca, a faringe, passando pelo esôfago, o estômago e o intestino grosso. É onde a gente tem possibilidade de fazer prevenção e detectar lesões antes do aparecimento do câncer, de pacientes, de pessoas que têm um fator de risco para aquele câncer. Então, as pessoas, por exemplo, no câncer do intestino, que tem mais de 50 anos, não tem nenhuma outra história importante, não tem sintomas, ela deveria começar a fazer um exame preventivo do intestino, como a colonoscopia, por exemplo. Claro que o setor de endoscopia é um setor secundário, assim, posterior. O paciente nunca vem direto para cá. Ele vai para o seu médico, para o médico da unidade básica, e aí, se houver alguma alteração, ele é encaminhado para cá, né? Então, aí aparece o outro papel da endoscopia, o papel de diagnóstico. Então, as pessoas de outro serviço encaminham para a gente, ou então, no tratamento oncológico propriamente dito, os pacientes que têm o câncer vêm para cá para a gente fazer esse diagnóstico e ver se a gente tem como tratar esse câncer. Se for um câncer muito precoce, ou então lesões ainda não câncer, a gente pode ressecar a lesão e ser curativo. Então, a endoscopia ela tem um papel curativo nesse sentido. Agora, doutora, a senhora falou esse curativo, secar. Eu não entendi como é que é essa técnica que utiliza a endoscopia para tratamento. A senhora falou, inclusive, no começo, como opção à cirurgia. Ao invés de fazer a cirurgia, se trata por meio de endoscopia. Falei correto isso? Muito bem, é isso mesmo. A gente, quando tem uma lesão, que ela é uma lesão pequena, mesmo que seja um câncer, numa fase muito inicial, a gente pode ressecar essa lesão. É claro que a gente tem que conversar com o médico que pediu, o serviço que pediu, para avaliar todos os outros órgãos, se não estão comprometidos. Então, se for uma lesão muito precoce, a gente pode ressecar, remover ela endoscopicamente. Ou mesmo uma lesão antes do câncer, a gente consegue ressecar ela, por exemplo, um pólipo. Às vezes tem um pólipo, a gente resseca ela e o paciente está curado. Um pólipo que tem um câncer precoce nele. Agora, doutora, por que tem tanta gente que tem medo de endoscopia? E isso acontece, né? A gente está falando de um fato que realmente existe. As pessoas têm dois motivos para ter medo, muitas delas. Primeiro, por causa da sedação, ou então o paciente faz acordar, então tem medo de sentir dor durante o procedimento. E o outro medo é do resultado. As pessoas têm muito medo do que a gente vai encontrar durante esse exame endoscópico. Se vai encontrar alguma coisa grave. Então, muitas pessoas não querem ter esse diagnóstico. Então, acho que é importante a conversa antes do procedimento, explicar que o procedimento não dói, que muitas vezes ele é feito com sedação, mesmo que seja uma sedação consciente, ele não vai sentir dor. A tecnologia também ajudou a diminuir aí o tamanho dos equipamentos que acabam indo para dentro do organismo, pode dizer assim, né? Os aparelhos são mais finos, então isso realmente minimiza o sofrimento do paciente. E, por exemplo, na colonoscopia, a gente usa, em vez do ar, a gente usa atualmente nesse serviço, que é uma tecnologia importante, a bomba de CO2. Então, em vez de a gente injetar o ar, a gente injeta CO2. Então, isso, o paciente sai da colonoscopia e não tem dor. Não tem desconforto, não tem nada. Não tem desconforto. Então, isso ajudou muito. Isso é um avanço tecnológico simples, comparado aos diversos avanços que teve na endoscopia, que tem muitos de visualização de lesão, detecção da lesão, então a gente consegue enxergar melhor as lesões, então foi avançado, mas a bomba de CO2 foi um avanço simples que melhorou muito a qualidade pós-procedimento do paciente que vem fazer endoscopia.
Agora, o departamento de endoscopia do Hospital de Câncer de Barretos atua como? Quantos profissionais estão envolvidos aqui nesses exames? E tem aí uma média de quantos exames são feitos? Nós fazemos aqui no serviço de diagnóstico de intervenção, né, esse serviço ele faz tanto o diagnóstico quanto a terapêutica. O papel da terapêutica é muito importante, né, como eu já falei, na remoção das lesões e no paliativo das lesões. Ele faz mais ou menos 500 exames por mês. Né? Com que equipe? Nós são 6 médicos, né? 6 médicos tem residente, né? Nós temos os residentes, então são 6 médicos endoscopistas, mais uma enfermeira, que é a coordenadora média gerente do serviço, e 8 técnicas de enfermagem. É uma equipe relativamente grande. É uma equipe, sim, importante. Tem ainda a recepção, que recebe os pacientes, que são 2 pessoas na recepção, e a hotelaria, que é importante para a limpeza do serviço. Doutora, é um setor muito importante, recebe uma atenção e uma equipe muito importante, e a gente agradece por poder apresentar esse setor aí também nessa série que nós estamos fazendo dos setores do Hospital de Câncer de Barretos. É importante, assim, eu falei muito da equipe da digestiva, a gente faz também a endoscopia respiratória, né, e a endoscopia da boca e da cavidade da faringe, da rinofaringe. Né, ainda conta com mais 3 médicos, mais 4 médicos nesse setor. Então, é um serviço bacana, muito. Doutora, muito obrigada, viu? Agora a gente vai conhecer um outro serviço, uma outra área aqui do Hospital de Câncer. Agora nós estamos na medicina nuclear, é uma área que desperta muita curiosidade ainda das pessoas. Eu estou aqui com o doutor Wilson Eduardo Furlan Matos Alves. Doutor Wilson, né? Muito grande o nome. Doutor, medicina nuclear, a gente pensa logo assim, ficção científica. O que faz, de fato, a medicina nuclear dentro do Hospital de Câncer de Barretos? A medicina nuclear ela utiliza materiais radioativos para diagnóstico ou terapia dos pacientes aqui no hospital. Então, nós marcamos alguns fármacos com um material radioativo e isso vai ter uma função no órgão de cada paciente. Determinada doença que o paciente tem ou o que está querendo ser investigado, a gente vai escolher um radiofármaco adequado para aquilo. E a mesma coisa para o tratamento. Então, alguns pacientes eles precisam de um certo tratamento e a gente vai usar o material radioativo para fazer o tratamento desse paciente. Agora, doutor, qual que é a diferença que tem entre os equipamentos mais convencionais que a gente conhece, por exemplo, na radiologia? Todo mundo sabe o que é fazer um raio-x, com o equipamento que é utilizado na medicina nuclear. Tá. A diferença principal é que o equipamento da radiologia, por exemplo, um raio-x, ele vai emitir a radiação para o paciente. No caso da medicina nuclear, os nossos equipamentos eles não emitem a radiação, eles vão captar a radiação que está dentro do paciente. Então, nós vamos administrar o medicamento radioativo para o paciente e a máquina, então o aparelho, ele vai captar essa radiação. Conforme os locais que a gente está querendo estudar, a gente vai ter uma intensidade de captação. E isso que vai determinar o que a gente está procurando nesse paciente. De uma maneira muito grosseira, e o senhor me permite eu ser tão grosseiro assim, a gente poderia dizer que são fotos internas, sem abrir? Sim, sim. Em geral, é praticamente isso que a gente faz. A gente tenta estudar internamente o paciente usando uma imagem. É praticamente isso. Agora, é um tipo de exame muito caro, né, doutor? Porque os equipamentos são muito caros, né? Sim, em geral, a maioria dos exames eles têm um preço realmente um pouco elevado, mas o SUS hoje em dia tem conseguido fazer a maioria desses exames. Né? Então, o paciente, por via SUS, consegue fazer a maioria dos exames da medicina nuclear. Agora, dentro do Hospital de Câncer de Barretos, quantos exames são feitos e como é que é esse trabalho para auxiliar no tratamento e principalmente na detecção do câncer? Isso, nós fazemos em média 1.000 exames por mês aqui na medicina nuclear. Nós temos agora, com a reforma do departamento, capacidade para aumentar esse número de exames. E, dependendo do que o médico está querendo estudar de cada paciente, a gente tem a capacidade de mostrar isso para ele. Então, nós temos desde uma cintilografia óssea convencional, para mostrar os ossos, até um PET-CT para avaliar o metabolismo do tumor desse paciente. Aliás, esse exame que o senhor falou aí, PET-CT. É uma novidade, inclusive, para o Hospital de Câncer de Barretos, né? Isso. O nosso PET-CT foi instalado recentemente. Nós estamos há praticamente 2 meses com o equipamento em uso. E é um
um exame, uma ferramenta diagnóstica que tem mudado a forma como os tumores têm sido diagnosticados, estadiados ou mesmo tratados. As pessoas comparam muito e falam assim, é como se fosse um scanner gigante do corpo humano. Essa comparação procede? Sim, é basicamente um scanner mesmo que a gente faz. É lógico que hoje em dia tem essa ideia de que a gente vai conseguir ver tudo. Não é bem assim, a gente não consegue ver tudo, mas tem uma sensibilidade muito grande. Então, a gente consegue ver alguns detalhes que provavelmente outros exames não conseguiriam detectar. Mas quando um paciente vem para um exame desse, apesar de ser aí um exame tão, tecnologicamente falando, tão avançado, ele já vem com uma suspeita numa região do organismo humano. Não chega aqui e fala, vou fazer um check-up geral para ver se você tem algum tumor em algum lugar, né? Isso, exatamente. A gente não faz esse tipo de exame, um exame para check-up. A solicitação do exame tem que estar bem clara, a gente tem que saber exatamente o que o médico quer investigar para a gente fazer o exame, então, focado naquilo. E como é que o senhor consegue ver? Como é que esse equipamento consegue ver exatamente como é que vai meu estômago, ou como é que vai meu pulmão, ou mesmo como é que vão meus ossos, como o senhor estava mostrando para a gente aqui um pouco antes? Então, dependendo do que a gente está querendo estudar, a gente vai ter, então, intensidades de captação desse medicamento, desse radiofármaco que a gente administrou para o paciente. Então, o que a gente avalia, geralmente, é a intensidade da captação. Então, existem órgãos que não devem captar o material e existem outros que vão captar. O que a gente avalia, então, é se um órgão que não captaria normalmente, se ele está captando. Se isso está acontecendo, pode ser que o paciente tenha algum problema. Ou se houve uma diminuição de captação, se o órgão teria que captar e não está captando. Então, isso são algumas das formas que a gente usa para fazer o diagnóstico do que o paciente tem ou do que o médico está querendo, a informação que o médico está querendo saber. E é um departamento crescente aqui, né? Está crescendo muito. Sim, o Departamento de Medicina Nuclear passou por uma reforma recente e então nós estamos aumentando a nossa capacidade de fazer exames, implementando novos equipamentos como o PET-CT e sim, o departamento está crescendo bastante e a gente espera que cresça cada vez mais. Doutor Wilson, muito obrigada, viu? E é isso aí, mais um departamento do Hospital de Câncer de Barretos com essa importância e com essa tecnologia que parece até coisa de cientista maluco, não é? A gente volta no próximo programa mostrando mais departamentos.